Nem sempre os planos de saúde aprovam a liberação dos materiais cirúrgicos solicitados pelos médicos e o impasse geralmente vai parar na Justiça. O servidor público, Diogo Prieto, teve um nódulo no punho. Ficou com os movimentos da mão esquerda limitados e sentia dor quase todos os dias. Depois da consulta, a cirurgia para a retirada do cisto foi marcada. Por conta do local delicado, cheio de tendões e veias importantes, o médico preferiu usar um bisturi eletrônico. O plano de saúde negou o pedido 3 vezes e Diogo entrou na Justiça para conseguir fazer o procedimento. A gente fez essa solicitação, eles negaram, a gente teve que procurar, eu tive que procurar o PROCON depois disso. Eles não responderam às solicitações do PROCON, não atenderam nenhum dos prazos que o PROCON estabeleceu para a resposta, né? Então, eu tive que contratar um advogado e acionar a Justiça. Esse trâmite todo levou em torno de 6 meses. Os médicos são os responsáveis pelo resultado de uma cirurgia. Em caso de falhas durante o procedimento, podem até mesmo responder judicialmente. O profissional, ele é responsável tecnicamente. A forma como ele vai operar, é ele que escolhe. A maneira como ele vai conduzir a cirurgia. O plano de saúde não tem como chegar e dizer qual material ele vai usar, porque se acontecer algum problema, o profissional médico vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Por isso, muitos fazem questão de escolher o material cirúrgico que é da confiança do profissional. Existe uma resolução que pede que o médico, no pedido da cirurgia, especifique as órteses, próteses ou materiais especiais de forma genérica, digamos assim, ou se ele usar os nomes comerciais, que ele cite 3 fornecedores daquele material. Isso dificulta um pouco, às vezes, a vida da gente, porque eu, às vezes, nem sei quem é o fornecedor, né? Por isso, o entendimento da Justiça tem sido dar razão aos pacientes que contratam um plano de saúde. Em decisão recente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou uma operadora a pagar R$5.000 em danos morais a um paciente que teve um pedido de material cirúrgico negado sem justificativa plausível. A cirurgia era na mandíbula e, antes do procedimento, o paciente sentia fortes dores. Entramos com o pedido de liminar, a juíza, em primeira instância, ela negou a liminar. Em sede de agravo, o tribunal concedeu a liminar, fez a cirurgia e aí o processo teve o seu curso normal. E no curso normal, a operadora de saúde foi condenada a pagar todo o material escolhido pelo profissional de saúde, e ainda teve a condenação de danos morais. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado Frederico Minervino. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, quais são os materiais cirúrgicos que são cobertos pelos planos de saúde? Normalmente deveriam ser todos, porque aquelas cirurgias realizadas em consonância, conforme o contrato entre o plano de saúde e o segurado, se essa cirurgia já estiver prevista, o material deveria estar incluso. Muitas vezes os planos se recusam a pagar estentes, algumas próteses, mas não podem, porque eles estão ferindo um princípio fundamental, que é o direito à vida, o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana. E naqueles casos em que não há uma previsão contratual, a Lei 9.656 de 98, que rege os planos de saúde privado, diz que nos tratamentos de emergência, esses procedimentos devem ser cobertos, independente da previsão. E quem determina o material utilizado? É o médico ou o plano de saúde? Deve ser o médico. Tem que ser o médico, porque ele será o responsável pela cirurgia, pelo ato cirúrgico. Ele sabe qual é o material melhor? Ele sabe qual é o material melhor, exatamente. Então, a resolução 338, a resolução normativa da Anvisa da ANS, diz que o material, a escolha do material, essa escolha é um direito do médico, ou do cirurgião dentista, do profissional que vai atender o paciente. Sim. Porque sobre aquele ato cirúrgico, aquele procedimento, o profissional vai responder. Então, nada mais correto do que o profissional escolher o material de eleição. E o plano de saúde, ele pode se recusar a fornecer ou custear mesmo um material que é feito no exterior?
se o médico pedir um material que não exista no país? Não. Se esse material for inexistente e for necessário à preservação da saúde e da vida do paciente, não. O que ocorre é que muitas vezes eles alegam que há similares nacionais, mas cabe ao médico, como já dito, a opção entre um ou outro material. O que a resolução pede é que, no caso do plano de saúde, caso haja exigência, o profissional requerente, ou seja, o médico ou o cirurgião dentista, deve, de forma motivada, justificar o seu pedido, o porquê daquele material e não um outro já existente ou até nacional. Como a gente está falando de saúde, um material médico, um material usado numa cirurgia, não pode ser reutilizado, né? Tem que ser um material novo. Sim, essa é a regra. Mas, considerando a situação econômica do nosso país, em 2006 foram editadas 2 resoluções e a de número 2605, que tem um rol de materiais que não podem ser reutilizados, ou seja, materiais que são usados de uma única vez. Já a resolução 2606, também de 2006, trata dos demais materiais que podem ser reprocessados e, consequentemente, reutilizados. Mas exige-se um protocolo extremamente rigoroso no procedimento e nas empresas que fazem esse reprocessamento, não em qualquer lugar. Tá ótimo, doutora. A gente ainda tem algumas questões a tratar esse assunto. Só peço para o senhor esperar um minutinho, que daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto, ok? Perfeitamente. Nós voltamos a falar com o advogado Frederico Minervino, que hoje está aqui no estúdio, sobre o fornecimento de material cirúrgico. E essa é a obrigação dos planos de saúde, né, doutor? O senhor já falou muito a respeito disso, mas em caso de má utilização, por exemplo, ou de fraude por parte do profissional, do médico que pede esse material, como a gente já sabe na história aí recente, que houve casos com esse registro. O que pode acontecer com esse profissional? Bom, ele pode responder administrativamente no próprio hospital, pode responder no Conselho Regional de Medicina, é uma atitude extremamente deplorável e colocando a imagem da profissão em risco. E como cabe ao Conselho a proteção da profissão, da imagem da profissão, ele deverá responder junto ao Conselho. E na esfera criminal, né? Porque uma situação dessa se assemelha até a um ilícito tipo o artigo 171 do Código Penal. E em caso de recusa do plano de saúde em oferecer, vamos supor que uma pessoa tenha lá uma cirurgia marcada, o médico pediu um stent, pediu um material caro, o plano se recusa. O que o paciente pode fazer para reverter essa situação? Normalmente são situações que envolvem urgência ou emergência. Então, o paciente não tem tempo disponível para ficar aguardando decisões em nível de PROCON, em nível de CRM, que são decisões administrativas. Então, recomendaríamos que ele procurasse a via judicial e fizesse o pedido cabível de antecipação tutela, liminar, qualquer coisa que agilize o processo, para que ele não corra risco de vida. E nesses casos de urgência, a justiça costuma agir rapidamente? Normalmente sim, porque o bem maior protegido é a vida e não as cláusulas contratuais. Tá ótimo, muito obrigada, doutor. Eu conversei com o advogado Frederico Minervino, que falou pra gente a respeito do material cirúrgico e da recusa dos planos de saúde, às vezes, em oferecer esse material. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.